Jair Bolsonaro promete ir até as últimas consequências no caso das inserções de rádio. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral reafirma que não é responsabilidade da Corte fiscalizar propagandas em veículos de comunicação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determina a prisão preventiva de Roberto Jefferson. Desemprego tem 7ª queda seguida e país bate novo recorde de pessoas ocupadas. Você acompanha a partir de agora no RB Notícias. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, negou na noite desta quinta-feira o pedido da campanha do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, para investigar a alegação de irregularidades em inserções eleitorais por emissoras de rádio. Bolsonaro prometeu ir às últimas consequências no caso. O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento no Palácio da Alvorada para criticar uma decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. O presidente do TSE negou um pedido da campanha de Bolsonaro para investigar a alegação de irregularidades em inserções eleitorais por emissoras de rádios. Nós iremos às últimas consequências, dentro das 4 linhas da Constituição, para fazer valer aquilo que as nossas auditorias constataram. Realmente um enorme desequilíbrio tocante às inserções. Isso, obviamente, interfere na quantidade de votos no final da linha. A campanha de Bolsonaro alegou que rádios deixaram de exibir inserções da propaganda eleitoral do candidato. Para Moraes, os dados apresentados pela campanha sobre supostas irregularidades são inconsistentes. Em certos locais que eu achava que iria bem e poderia até ganhar, a nossa análise, pode ter havido outros fatores, mas vimos que perdemos, certamente, ou com toda certeza, as inserções. Essa de rádio fizeram a diferença, ou poderiam ter feito a diferença. Não existe um outro fator que a gente possa levar em conta nesse momento. No que depender de mim, será contratada essa terceira auditoria, porque é mais uma prova, se bem que eu achei nem precisava de mais, de que as inserções foram realmente potencializadas e muito para o outro lado. Dezenas de milhares de inserções do outro lado. E do nosso lado não tinha rádio que apareceu quase zero. Então isso desequilibra o processo democrático. Ao negar o pedido, o presidente do TSE afirmou que a campanha levantou suposta fraude às vésperas da eleição, sem base documental crível ou ausente. Portanto, qualquer indício mínimo de prova. Além de rejeitar a ação sobre inserções em rádios por falta de provas, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, também determinou que uma cópia do processo seja incluída no inquérito das milícias digitais e das fake news. Os detalhes com o nosso comentarista, Ney Gonçalves Dias. Fala, Ney. A representação foi considerada inepta e rejeitada pelo ministro Moraes. E Bolsonaro atacou a decisão do presidente do Superior Tribunal Eleitoral. O Brasil tem 5.000 emissoras de rádio. A representação do ministro das Comunicações diz que 8 emissoras é que deixaram de fazer esta transmissão do Norte e Nordeste. Pois bem, ontem 5 emissoras se desmentiram a representação do governo, dizendo possuir provas de que tudo funcionou regularmente de acordo com o envio das planilhas e da propaganda enviada pelos partidos políticos. A emissora de Uberaba, que os aliados de Bolsonaro estavam explorando como a emissora que não tinha divulgado no dia 8 a campanha eleitoral, veio a público para dizer que não divulgou a partir do dia 7 porque o PL não mandou a planilha nem a propaganda. E que ela mandou e-mails que ela comprova para o Tribunal Superior Eleitoral para dizer o que ela deveria fazer. E que entre 7 e 10 a propaganda não foi divulgada. A decisão do ministro Moraes vai mais longe, ela inclui o inquérito das fake news do Supremo para investigar a origem e as motivações
desta representação, se ela representa ou não crime eleitoral. Ponto. O presidente Jair Bolsonaro estava em Minas Gerais. Ele programou a sua ida hoje para o Rio de Janeiro, mas ele estava tão mordido com essa decisão que ele resolveu ir direto para Brasília. Já se reuniu com vários ministros, já deu entrevista coletiva ao lado do chefe do GCI, que é o general Heleno, e do ministro da Justiça. Ministro Heleno e ministro da Justiça não tem nada a ver com campanha eleitoral. Eles não fazem parte da campanha. No passado, quando o ministro queria fazer campanha eleitoral para o seu candidato, ele saía do governo. Na última sessão do Tribunal Superior Eleitoral, antes do pleito de domingo, o ministro Alexandre de Moraes reafirmou que não é responsabilidade do órgão fiscalizar as emissoras de rádio. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, disse que a corte não é responsável por distribuir mídias de propaganda eleitoral para emissoras de televisão e rádio. O magistrado também afirmou que o TSE não tem responsabilidade de fiscalizar rádio por rádio no país todo a transmissão correta dos conteúdos dos candidatos. Como todos sabemos, nunca foi e continuará não sendo responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral distribuir mídias de televisão e rádio e fiscalizar rádio por rádio no país todo se as rádios estão ou não transmitindo as inserções dos candidatos. Isso todos os partidos de boa-fé sabem, todos os candidatos de boa-fé sabem. Moraes ainda explicou que todo o mapa de veiculação é disponibilizado no site do TSE. A nota técnica do pool de emissoras de rádio do Tribunal Superior Eleitoral ontem reiterou isso. Os spots e os respectivos mapas de mídia são disponibilizados no site do TSE. Se fez um pool de emissoras, o Tribunal Superior Eleitoral ele disponibiliza no seu site e essa é a função do Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos mandam, se o partido não mandar, não há o que disponibilizar. O presidente da corte ainda ressaltou que as emissoras têm obrigação de acessar o material e providenciar a veiculação. A quem compete fiscalizar, uma por uma, a inserção aos partidos políticos, às coligações, aos candidatos. Se não o fizeram, ou aqueles que não o fizeram, assumindo um risco. Ao término da sessão, Moraes comentou sobre o assédio moral eleitoral de empresas. Eventuais assédios eleitorais, denunciem. Assédio eleitoral é crime, nós não podemos permitir que os eleitores, as eleitoras sejam assediados, sejam coagidos, sejam ameaçados. Inclusive é assédio eleitoral empregadores ameaçarem os seus empregados. O Ministério Público do Trabalho, junto com o Ministério Público Eleitoral, estiveram aqui no Tribunal Superior Eleitoral e vem realizando um grande trabalho. E o eleitor, a eleitora, que eventualmente sofrer esse assédio, deve comunicar, deve denunciar e deve ir tranquilamente votar, porque o momento do voto é inviolável. 156 milhões de brasileiros estão aptos para votar no próximo domingo. Uma outra notícia aqui envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele converteu em preventiva a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. O magistrado afirmou que a medida é para garantir a ordem pública. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, converteu em preventiva a prisão em flagrante do ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB. Ele está no presídio Petrolino Verling de Oliveira, mais conhecido como Bangu 8, no Rio de Janeiro. A prisão preventiva é adotada para se evitar que os acusados por algum crime cometam novos delitos ou prejudiquem a coleta de provas. Não há prazo determinado de duração. No despacho, Moraes justificou que sua decisão é a única medida capaz de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Jefferson foi preso no domingo, depois de decisão de Moraes, ordenando o cumprimento de prisão em flagrante. O político havia atacado agentes da Polícia Federal com 50 tiros de fuzil
e arremessado 3 granadas horas antes. Na última sexta, em vídeo publicado na internet, o político xingou a ministra Carmen Lúcia, referindo-se a ela com palavras de baixo calão. O ex-juiz Sérgio Moro, eleito senador através da urna eletrônica, sugere 5% de voto impresso para a conferência. O ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, senador eleito através das urnas eletrônicas este ano, sugeriu hoje, em entrevista à CNN Brasil, o voto impresso para a conferência nas próximas eleições. Para Moro, essa poderia ser uma alternativa para aprimorar o sistema eleitoral brasileiro. Eu acho que para as próximas eleições, valeria a pena a gente discutir em aprimorar o sistema de controle, talvez um voto impresso percentual, em 5% das urnas, para permitir alguma espécie de conferência. Agora, isso não significa legitimar, caso vamos ver o resultado das eleições, não significa legitimar um não reconhecimento do resultado das eleições, evidentemente. Mas vamos discutir isso para o futuro, como aprimorar para eliminar esse debate e qualquer espécie de desconfiança sobre o sistema eleitoral. Em sua primeira eleição, Moro faturou a disputa com 33,5% dos votos, vencendo seus rivais Paulo Martins, do PL, e Álvaro Dias, do Podemos. A seguir, a reta final da campanha eleitoral. Lula participa de live com artistas e Jair Bolsonaro cumpre agenda no Rio de Janeiro. Partido Novo decide por desfiliação imediata de João Amoedo por apoio ao candidato petista no segundo turno. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.